é que é, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. João Lourenço manda para casa 6 oficiais generais da presidência. Jornalistas angolanos, uma classe formente partidarizada por Reginaldo Silva. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninha. E a família? Segundo chegar aqui o site, né? Angola 24 horas, é isso mesmo, né? João Lourenço manda para casa 6 oficiais generais da presidência. Estão a entender? É isso. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, apoiado, né, na Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas Angolanas, e depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, exonerou, né, 6 oficiais generais. A Casa Civil do Presidente da República refere, em nota de imprensa, foram exonerados os 6 oficiais generais da presidência, entre os quais estão o Tenente-General Ernesto Guerra Pires, do cargo de consultor de Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, né? E o Tenente-General Angelino Domingos Vieira, do cargo de Secretário para o Pessoal e Quadros da Casa de Segurança do Presidente da República. Além destes dois, também o Tenente-General José Manuel Filipe Fernandes, Secretário-Geral da Casa de Segurança do Presidente da República, e o Tenente-General João Francisco Cristóvão, Diretor do Gabinete de Ministros de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, foram afastados dos cargos de acordo com uma nota. O Tenente-General Paulo Maria Bravo da Costa, que era secretário para a Logística e Infraestrutura da Casa do Presidente da República, né, e o Brigadeiro José Barroso Nicolau, antigo assistente principal da Secretaria para os Assuntos dos Órgãos de Inteligência e Segurança de Estado da Casa de Segurança do Presidente da República, foram também exonerados. O comunicado da presidência sobre as várias exonerações surgiu na mesma altura em que às redações chegava uma nota da PGR que anunciava a apreensão de vários milhões de dólares, euros e kwanza, né, guardados em caixa e malas, viaturas e residenciais, embora não tenha sido divulgada qualquer relação entre as duas situações. A apreensão explica a PGR. A nota recebida pelo Novo Jornal foi realizada no âmbito de um processo crime em que estão envolvidos oficiais das Forças Armadas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República, suspeitos de crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outros. Tá a entender, família? Família, esses são os ditos patriotas, tá? São os ditos patriotas. O Predador de Notícia tem dito, tem falado todo momento. Tá a entender? É isso mesmo. O Predador de Notícia tem falado, esses são os patriotas. Mas é isso. Tá a entender, família? Agora, o fonte Angola 24 horas, o site Leo Pastanis traz aqui outra notícia dizendo que jornalistas angolanos, né, uma das classes formalmente partidarizada por Reginaldo Silva, né, vamos lá ouvir aqui a matéria completa, a fonte Leo Pastanis, ok, let's go. Este texto foi retirado da comunicação que apresentei a semana passada no workshop Eleições e Média organizado pelo Comissão Nacional Eleitoral CNE, numa parceria com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Em meu entender, acho que uma das razões mais fortes que, no geral, continua a levar com que os jornalistas dificilmente se consigam entender na abordagem do fenómeno eleitoral tem a ver com a forte partidarização da classe e do excessivo domínio, superioridade da comunicação social estatal em termos de cobertura do território nacional, como consequência da ausência de uma saudável concorrência, cujo surgimento tem sido dificultado a todos os níveis pelo poder político no âmbito da sua estratégia de apertada gestão, contenção das liberdades fundamentais. Faríamos hoje certamente aqui uma abordagem bem diferente e muito mais positiva desta conjuntura, se a nossa paisagem mediática já fosse povoada com vários jornais diários e várias estações de rádio e de televisão com cobertura de todo o espaço nacional. Este ainda não é o nosso campeonato. A esperança de, com base no compromisso constitucional assumido pelo governo de assegurar a existência e o funcionamento independente qualitativamente competitivo de um serviço público de rádio e televisão, cedo voltou a dar lugar ao cepticismo em relação ao surgimento entre nós de uma comunicação social realmente pública, que é a única que pode justificar a manutenção e a ampliação deste setor com os volumosos investimentos que se conhecem, que mesmo assim ainda não foram capazes de levar o sinal da rádio e da televisão a
todos os recantos do nosso imenso país. A ideia que eu tenho, e contrariamente ao que acontecerá noutras latitudes, é que maioritariamente os jornalistas angolanos são militantes ativos, sendo mais ou menos evidente a distribuição das suas opções pelo nosso espectro partidário. A agressiva política de mobilização do partido no poder com base na estratégia do voto seguro fala bem por si, a qual se pode acrescentar o facto inquestionável da maior parte dos jornalistas angolanos trabalhar para a imprensa governamental. É de fato a cereja em cima de um bolo altamente estratégico. Nas condições concretas de Angola e por enquanto, esta adesão partidária dos jornalistas e a preponderância da média governamental não facilita em nada a emergência e a consolidação de uma consciência de classe mais profissional que possa a curto prazo retirá-los do lado dos potenciais fatores de conflito, ruído eleitoral. É, contudo, este o único país que temos e é com ele, enquanto cidadãos e profissionais, que, com os nossos direitos e deveres, vamos continuar a trabalhar e a refletir, evitando a postura da avestruz e dando o nosso melhor para que os atuais obstáculos não voltem a crescer ao ponto de se transformarem em muros. Mesmo assim, diante de um quadro tão pouco auspicioso, achamos que é possível continuar a falar e a batalhar pela independência editorial e a procurar encontrar formas de garantir que os jornalistas angolanos se relacionem com o fenómeno eleitoral sem provocar danos mais graves que acabam por desequilibrar a própria disputa. Temos que reconhecer que a desproporção de meios entre os concorrentes, tendo de um lado o partido da situação e do outro os partidos da oposição, é de facto esmagadora a favor naturalmente do partido da situação, que começa por beneficiar logo à partida de toda a informação que é feita diariamente sobre a atividade governamental, sobre a atividade do seu governo, que é o seu principal instrumento político, pois nenhum governo é neutro nas disputas eleitorais. Antes, pelo contrário. Antes de mais, penso que seria da maior importância que a própria legislação eleitoral fosse mais explícita na definição das responsabilidades dos jornalistas e dos médias durante o período da campanha eleitoral, tendo como referência a experiência de 2008, num país chamado Angola, onde as queixas da oposição e de uma parte da sociedade civil já não podem ser ignoradas. Se quisermos ter um processo eleitoral equitativo, justo e transparente, há de facto que tirar algumas lições de 2008. Como suporte fundamental desta legislação ordinária está o princípio constitucional que confere aos partidos políticos direito a um tratamento imparcial da imprensa pública. Na recente abordagem que fiz deste assunto, considerei ser bastante problemática a aplicação do princípio previsto na atual lei eleitoral, que obriga a comunicação social a dispensar um tratamento igual aos partidos concorrentes durante a campanha eleitoral, para além dos tempos de antena previstos. Como traduzir em termos mais práticos este princípio é a grande questão, já que as ações mobilizadoras de cada partido são necessariamente diferentes em quantidade e qualidade, ao mesmo tempo que o desempenho editorial de cada órgão apresenta particularidades que os distinguem. Esta questão coloca-se sobretudo à comunicação social pública, tendo em conta as suas responsabilidades constitucionais, legais, assunto que, quanto a mim, como já disse atrás, hoje já não faria parte da agenda das nossas preocupações se hoje os médias públicos não fossem tão governamentalizados, para não dizer partidarizados. Esta barreira não se resolve apenas com discursos assertivos, com desmentidos e com algumas manifestações de intolerância para com um debate sobre a liberdade de imprensa que continua a fazer todo o sentido, porque todos os dias vamos tendo casos que não se podem ignorar. O problema da liberdade de imprensa em Angola também passa de fato e de jure pela forma como é feita a gestão editorial da média pública, pois ela é o grande espaço a que todos os cidadãos têm direito para informarem, se informarem e de serem informados, sem impedimentos, nem discriminações. O refúgio no argumento da linha editorial não colhe, em nosso entender,
quando se trata de contra-atacar as críticas que são feitas em relação à governamentalização. A atual lei eleitoral diz claramente que durante a campanha eleitoral as publicações periódicas, informativas, públicas e privadas devem assegurar igualdade de tratamento aos diversos concorrentes. Diz ainda mesmo a lei que os órgãos de comunicação social públicos e privados e seus agentes devem agir com rigor e profissionalismo em relação aos atos das campanhas eleitorais. Família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtirem, sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, a família de Léo continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante. É tu, mulher, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maninho.